Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Em breve veremos Jesus, né? Em breve o Senhor vai retornar e aí todo ser que vive louvará o nome do Senhor. Todo joelho se dobrará aos pés do Senhor Jesus no seu retorno, né? Então é para isso que estamos aqui, estamos para estudar justamente o fim dos tempos e o seu retorno, como vai ser, como serão as coisas. A Bíblia tem informações de como algumas coisas se ocorrerão no reino milenar. Óbvio que enfim, tem muita coisa guardada, né, para o Senhor, que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas a gente tem informações na Bíblia aí que podem nos dar pistas, né, de como vai ser a dinâmica, né, do reino milenar. Então vamos orar, né? Senhor Jesus Cristo amado, glorioso Deus, estamos aqui, Jesus, para estudar, Senhor, Senhor, a fase posterior ao seu retorno, o reino milenar. Que tu, Senhor Jesus, possa nos iluminar na interpretação das tuas escrituras, para conhecer um pouco mais, Senhor, daquilo que tu tens preparado para nós. Senhor Jesus, sabemos que o teu retorno, Senhor, será, Senhor, maravilhoso, e que nós possamos, Senhor, entender como será a dinâmica deste governo, em nome de Jesus, eu creio. É isso aí, irmãos. Então a gente terminou o vídeo anterior. Vocês me desculpem que deu um bloqueio aí no Facebook, eu retomei o vídeo, tá? Mas vamos lá, eu terminei o vídeo anterior explicando que no reino milenar vai existir em Jerusalém o templo, tá? Vai ser construído um templo, tá? E o templo será para sacrifícios de adoração ao Senhor, tá? Então eu comentei também que esses sacrifícios executados no templo, lá no reino milenar, né, tem duas visões, tá? Eu não vou brigar nem por uma nem por outra, eu só vou citar aqui as duas, como citei no vídeo anterior e trabalhei mais especificamente, tá? Mas que o Espírito Santo possa nos falar e nos revelar melhor, tá? Então a primeira visão é que os sacrifícios executados no templo, lá no reino milenar, ele tem um objetivo memorial apenas, para dizer, olha, era assim que era feito, tinha este objetivo, uma cerimônia memorial, tá? Agora tem outra visão, é que os sacrifícios feitos no templo, eles têm objetivo prático, tá? Que é de expiação dos pecados, tá? Que é de propiciação, tá? No sentido de criar condições para que os gentios em corpos naturais possam entrar no templo, né? E fazer adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então é no sentido prático, né? De que aqueles gentis em corpos naturais que poderão pecar no reino milenar, existirão sacrifícios para que eles possam entrar no templo e fazer essa adoração, tá? Então, comentei também que a festa do tabernáculo será o maior evento mundial no reino milenar, né? Por quê? Porque pessoas de todas as nações deverão ir pelo menos uma vez ao ano lá em Jerusalém e participar dessa festa, né? Uma festa que dura 7 dias, então vai ter tempo aí para essa peregrinação, vai ser, vamos dizer, uma movimentação mundial, né? E essa festa, ela já é antiga, né? Essa festa Deus determinou para que Moisés colocasse ali no povo judeu, né, como um mandamento, tá? E para que os judeus se recordem, né, de que eles estiveram no deserto, né, e moraram em tendas após sair do Egito, tá? Essa determinação de Deus a Moisés, ela está em Levítico 23, do 41 ao 44. Você não precisa nem abrir, que eu tenho aqui, tá? Só prestar atenção. Então, Levítico 23, versículos 41 ao 44. E celebrarei esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas.
todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés a solenidade do Senhor aos filhos de Israel. Então está aqui, vamos dizer, a determinação de Deus para a celebração dessa festa dos tabernáculos, tá? Que em Levítico é mais completo. Eu trouxe aqui resumido, tá? Então, só que essa festa ela vai ser, quando Deus colocou para Moisés, era para os judeus. No reino milenar, ela é uma festa para os gentios. Olha só, então essa festa, assim, se a gente fizer um paralelo, ela vai ser uma lembrança para os gentios de que Jesus tirou os gentios das trevas. Tirou os gentios das trevas. E agora eles podem adorar ao verdadeiro Criador. Tá? Também vai ser um alerta de que os corpos naturais daqueles gentios que vão adorar, é uma habitação provisória. É uma habitação provisória. A habitação permanente vai ser o corpo glorificado. Tá? Então, não é para ter essa ressentimento, divisão, não. O corpo natural dos gentios é uma habitação provisória. Tá? Então, se eles persistirem até o final do reino milenar, eles serão premiados com habitação permanente e melhor, tá? Que é o corpo glorificado. Então, continuando agora, né? Então, Jesus, quando ele retornar, vai ter o julgamento das nações, tá? E aí toda aquela divisão que vai ocorrer entre bodes e ovelhas, tá? Que são as nações que foram divididas, e só entra no reino milenar as nações que forem consideradas ovelhas. Isso eu já disse em vários vídeos anteriores, tá? E aí Jesus ele vai estabelecer as fronteiras de Israel. Uma das primeiras coisas, atos a serem feitos no governo de Jesus aqui na terra, vai ser estabelecer a fronteira de Israel, tá? Porque com a delimitação dessas fronteiras, aí Jesus vai cumprir de forma completa todas as promessas feitas a Abraão. Eu lembro a vocês que o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Deus, vamos dizer, fez várias promessas para Abraão. Então ele falou: Abraão, me segue, me adora, vai na terra que eu te prometi, e fez várias promessas. E a única promessa que ainda não foi cumprida para Abraão é a da terra, tá? E no reino milenar esta promessa será cumprida, tá? Então trouxe aqui uma ilustração de como vai ser dividido a porção de Israel, tá? A terra de Israel. Aqui, ó, vocês veem que, deixa eu pegar mais aqui, ó. Deixa eu ver se tá melhor aqui. Aí, aqui, ó. Você vê que aqui, ó, esse vermelho aqui, ele é a fronteira atual, tá? A fronteira atual de Israel. Então Israel está só nesse pedacinho aqui hoje, atualmente. No reino milenar, ele vai abranger toda a terra e continua para cá, tá? Toda essa terra que Abraão percorreu, tá? Que Deus mandou Abraão percorrer toda essa terra, que seriam os limites da sua possessão, tá? Então, vejam que é dividido nas 12 tribos, tá? Aqui estão os nomes das 12 tribos, nessas faixas, tá? Nessas faixas aqui, tá? Aqui é uma faixa central que é chamada porção do príncipe, tá? A porção do príncipe. Eu vou detalhar mais o que é essa porção do príncipe aí, tá? Mas o importante é ver que como Israel hoje está numa pequena faixa, tá? Mas já no reino milenar será bastante expandida as fronteiras de Israel. Tá? Eu vou colocar nos comentários depois, já como tradição, já nos comentários do chat eu coloco essa figura aqui para vocês, tá? Então,
essa porção do príncipe, aquela faixa central que eu mostrei para vocês, ela vai ser a mais importante ali da nação de Israel. Por quê? Porque naquela faixa central é que será o centro da administração do governo de Cristo, tá? Nessa faixa central está contida a cidade de Jerusalém, né? E também conterá o templo, né? Então, naquela peregrinação anual, vai todo mundo ali naquela, vamos dizer, naquela faixa central ali, em direção àquela faixa central, tá? E o que acontece? No reino milenar, os judeus serão definitivamente reunidos dentre todas as nações para tomar posse dessas fronteiras, tá? A gente vê hoje, atualmente, já vamos dizer, uma reunião, o ano inteiro vai gente do mundo todo, judeus de várias nações, para morar em Israel, tá? Existe esse movimento hoje, tá? Porém, no reino milenar, esse movimento vai ser 100%. Todos os judeus vão se dirigir a Jerusalém, né? A nação de Israel, dividido nas tribos, na verdade, tá? Para poder tomar posse da terra, tá? Então vamos ver uma profecia bíblica, tá? Lá em Isaías 11, do versículo 10 ao versículo 12, vamos olhar lá. Isaías 11, do versículo 10 ao versículo 12, 2 versículos só. Isaías 11, versículo 10 a 12. Olha só, lá em Isaías 11. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Olha só nesse versículo aí tem várias informações. Quer dizer, a raiz de Jessé, que vamos dizer, Davi, né, e é o povo judeu, enfim, estará posta como estandarte, quer dizer, estará em destaque, né? E será buscada pelos gentios, ou seja, as nações vão atrás desse estandarte, quer dizer, do destaque do povo de Israel. E o lugar do seu repouso será glorioso. Olha o Isaías 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria e do Egito, de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, de Ramate, e das ilhas do mar. Quer dizer, ele vai adquirir o remanescente, vai trazer novamente o remanescente. Quer dizer, todo judeu que foi espalhado nas nações aí, vai retornar para Israel. E olha o 12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Olha só como essa terra vai ser povoada por judeus que vão vir do mundo todo. Como já falei, esse movimento já existe hoje, né? Desde até antes de 1948, né? Quando Israel não era uma nação, já tinha judeu indo para aquela região, mas assim, comprando as terras, tá? Mas aí a ONU, em 1948, quando estabeleceu a nação de Israel, aí o fluxo de gente aumentou muito, né? O fluxo de gente das nações, e no reino milenar vai ser total, tá? Então olha só, então eu vou ler agora os textos que naquela porção do príncipe o templo vai ser edificado no início do milênio. Jesus Cristo, ele vai edificar o templo. Os judeus, esses judeus que estarão ali na nação ali de Israel, vai auxiliar, tá?
a construção do templo, e também representantes das nações gentias, ou seja, os gentios participarão dessa edificação do templo no reino milenar. Tá? Então, vamos ler aqui, olha só que é importante, porque no Antigo Testamento só judeu poderia pôr a mão no templo. Só judeu poderia pôr a mão no templo. Agora, já no reino milenar, já é uma reconciliação, né? Então você vê que judeu e gentio estarão unidos ali para a reconstrução do templo, tá? Então vamos lá, Ezequiel 37. Ezequiel 37, quero ler para vocês aqui. Ezequiel 37, eu vou ler do 21 ao 28. Olha só. Diz-lhe, pois, repetindo, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Repetindo o que eu falei aqui. E deles farei uma nação da terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o meu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Olha só, né, como é a restauração do povo de Israel, quer dizer, vai reunir entre os gentios e vai restaurar, quer dizer, Deus vai colocar um coração, vai escrever as leis no coração do povo de Israel. O povo de Israel vai seguir a Deus, vai ser obediente, né? Finalmente. No 25, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitam vossos pais, e habitarão nela e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando estiver no meu santuário, no meio deles, para sempre. Você vê que, olha só, vai estabelecer o santuário, vai estabelecer o tabernáculo, Deus estará no meio, novamente, tá? Porque o objetivo do templo, do tabernáculo, lá para Moisés, era Deus estar no meio do povo, tá? No Antigo Testamento era no meio do povo judeu, agora, Deus estará no meio do povo judeu e gentil, tá? Então, esse é a diferença, né, do templo, vamos dizer, dos judeus antes do reino milenar e agora no reino milenar, tá? Lá em Zacarias, olha só a reconstrução do templo. Lá em Zacarias, no 6, 12 e 13, não precisa nem abrir, que eu tenho aqui. Livro do profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 12. E fala-lhe dizendo, assim o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo, ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Olha só, falando de Jesus, Jesus, ele é esse renovo, né? E ele vai edificar o templo, né? Ele vai edificar o templo. Então, você vê que lá em Ezequiel, onde eu li anteriormente, ele falava do príncipe Davi, o rei Davi e o príncipe Davi. Eu vou ler um pouquinho mais lá no final, eu vou ver que o governo
Qual a diferença desse do rei Davi e do príncipe Davi, tá? Mas eu vou falar no final. Zacarias, do 6 ao 15. E aquele... continua em Zacarias. Zacarias 6, 15. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabeis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá assim, diligentemente ouvires a voz do Senhor. Então esses que estarão de longe, eles são o quê? São gentios, tá? Mas também são aqueles judeus que estão longe e também retornarão para a terra de Israel. Em Ezequiel 43, do profeta 43, olha a edificação do templo no reino milenar. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. O Senhor dá a Ezequiel a arquitetura do templo no reino milenar. Tá? Então, você vê vários capítulos de Israel, só dando uma pausa aqui, vários capítulos, Deus dando a arquitetura. Olha como é que é o muro, as colunas, como é que são os compartimentos dentro do templo, tá? O pátio, a separação, etc. Então, toda a arquitetura do reino do milênio foi dada ao profeta Ezequiel. Por isso que ele fala aqui, no Ezequiel 43, 10, meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazer-lhes saber a forma dessa casa, e a sua figura, e as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas, e todas as suas leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Olha só, então, a edificação do templo, ele vai ter também uma aplicação legislativa, tá? Então é aquela coisa, vai ser, as leis estarão ali já prontas para serem aplicadas no governo de Jesus, tá? Então, essa arquitetura do reino milenar já tá escrita como deve ser, tá? Olha só em Ageu, profeta Ageu 2, do 6 ao 9, olha como as nações participarão, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 9, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Quer dizer, olha só, o profeta ele fala lá da tribulação, depois já está falando da casa de Deus, que as nações vão trazer as riquezas para a casa de Deus. Voltando, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse versículo de a glória da segunda casa é maior do que a primeira, a aplicação original dela é o quê? O templo estabelecido no reino milenar é o mais glorioso de todos. De todos os outros templos que teve lá em Israel, o templo do reino milenar é o mais glorioso, tá? Será o mais glorioso. Então, voltando, então esse é vamos dizer, o estabelecimento das fronteiras de Israel, tá? E a ordem de edificar o templo, tá? A ordem de edificar o templo. Então, como eu falei, aquela faixa central no reino, na nação de Israel, vamos dizer, lá no reino milenar, vai ter uma faixa central que é a porção do príncipe. E ela vai ser de extrema importância, porque ela vai ser o centro da administração global. E também centro da peregrinação.
tá? Quero só retornar aqui, ver como vai ser irradiado o poder. Quer dizer, o centro do poder mundial vai ser Jesus. Aqui tem adoração no templo, tá? Adoração do templo a Jesus. Em Jerusalém, Israel será a cabeça das nações e será modelo de governo para as nações. Você vê como isso aqui é uma irradiação de poder, né? Quer dizer, como o poder central de Jesus, ele vai se irradiando aqui para chegar em todas as nações, tá? Então, o Senhor Jesus será o governante central desse reino, cuja adoração ao Senhor será feita no templo. A cidade de Jerusalém será a capital mundial desse governo, e de Israel será radiado para as nações um modelo de governo com o ordenamento jurídico e a justiça. Quer dizer, sairão dali, do governo de Cristo, o ordenamento jurídico, para que todas as nações sigam esse ordenamento jurídico. Tá? Então, olha só, vou lembrar um versículo que eu li no vídeo passado, tá? Isaías 2, do 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Veja que eu trabalhei a questão da prosperidade, que a prosperidade das nações, elas estão vinculadas a esta adoração ao Senhor Jesus, essa peregrinação anual. Aqui, o que acontece? Veja lá em Isaías, no versículo 4, uma nação não levantará espada contra outra nação, ou seja, não haverão guerras no reino milenar. Uma nação não vai guerrear contra a outra, não vai ter essa divisão, tá? Vamos dizer, bélica entre as nações, ainda que haja diferenças ali, porque uma nação tem diferença da outra, não é a mesma coisa, tem diferenças de cultura, tem diferenças de língua, tem diferenças, enfim, no tratamento entre as pessoas, mas enfim, de qualquer maneira, isso não será motivo para a guerra. Por quê? Porque o governo do Senhor Jesus vai ser justo, vai ser perfeito, tá? As leis do Senhor estarão estabelecidas de forma perfeita e a sua justiça perfeita, tá? Então não terá, por isso que eu falei que era um reino de paz. É um reino de paz por conta disso, tá? Não vai ter guerra de uma nação contra outra, porque a aplicação da lei será firme. Ele julgará as nações e repreenderá a muitos povos. Lá em Apocalipse fala que Jesus ele vem a julgar as nações e com vara de ferro. Com vara de ferro. Então, é nesse conceito em que terão vai ser um reino de paz também, tá? Eu queria aqui só detalhar um pouquinho a questão do príncipe, né? Que eu falei aqui a porção do príncipe, mas que príncipe que é esse? Tá? Que príncipe que é esse? Que lá em Ezequiel 37, ele fala Ezequiel 37, 24. E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles serão só um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos e observarão. Então fala de Davi, o rei. Só que aí fala também de Davi, o príncipe. Olha só no 25. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela e seus filhos.
e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Então, olha só, vê que tem uma explicação, porque você fala, Davi é rei ou vai ser príncipe? A questão é o seguinte, no Antigo Testamento, Davi rei, ele está se referindo a Jesus. Mas quando fala príncipe, aí é Davi mesmo, porque Davi, ele vai ter o seu corpo ressurreto, ele vai ter o seu corpo glorificado, e ele vai ser príncipe. Então essa porção do príncipe, que eu falei ali, ele é a porção do príncipe Davi. Tá? Por quê? Porque Jesus, ele é o rei dos reis, o governo, o poder emana de Jesus, mas a execução desse poder, desse governo, ele é feito através do príncipe Davi. Tá? Então, muitos textos nós vamos ler aqui que fala de príncipe, né? Aí você fala, mas fala de Davi ou fala de Jesus? Tem uma vamos dizer, pode até se confundir, mas se você entender que Jesus é o rei dos reis, e a ordem dele será executada através do príncipe Davi, aí todos esses versículos eles se alinham perfeitamente, tá? Então vamos lá, olha só, Ezequiel 46, veja como tem uma diferença clara desse príncipe. Ezequiel 46, vamos lá, livro do profeta Ezequiel 46, assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. Está falando do templo, tá? De como vai ser, vamos dizer, a ministração ali no templo, o dia a dia do templo. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até tarde. Veja que o príncipe, ele vai adorar, quer dizer, o príncipe, que será o príncipe Davi, tá? Ele vai adorar o rei dos reis, Jesus, tá? Olha no 3, e o povo da terra adorará a entrada da mesma porta e nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. Vê que aí ele fala diante do Senhor, ou seja, a adoração, ela é dirigida ao Senhor, a Jesus, o rei dos reis, tá? Olha o 4 aqui, como tem uma distinção entre o príncipe e o Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecerá ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. Então vê que o príncipe, ele oferece holocausto. Então Jesus, ele não oferece holocausto para ninguém. Jesus, ele recebe adoração. Então no reino milenar, a execução do governo de Cristo será feita através do príncipe Davi, que estará em um corpo glorificado, porque ele vai ser ressurreto, tá? Ele vai ser ressurreto, e aí ele vai executar o governo de Cristo, tá? Olha só, a dinâmica no templo ali, Ezequiel 46, 9, mas quando vier o povo da terra, que são as nações gentias, perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrará pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte, não tornará pelo caminho da porta onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta, e o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e saindo eles, sairão todos. E olha só, então quer dizer, vai ter gente indo para um lado e gente vindo para o outro, e quem entrou por uma porta não pode voltar, ou seja, porque tem que ter ordem, vai ser muita gente ali para fazer a peregrinação. Então você vai vai de passagem ali no templo, e o príncipe estará no meio deles. Olha só como que é então
Davi estará no centro dessa, vamos dizer, da execução da adoração a Jesus. A Jesus. Tá legal? Então é isso, pessoal. Fico aqui no vídeo de hoje. Deus abençoe a todos, que todos possam receber essas ministrações com zelo, que o Senhor possa iluminar, né, todos com a bênção do Senhor, para que a gente possa sair daqui conhecendo um pouquinho mais dos mistérios de Deus. Tá legal? Então eu me despeço aqui com a bênção apostólica. Deus abençoe, uma boa restante de semana. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.